Graça e paz, boa noite. Realmente é uma alegria poder estar aqui num ambiente tão especial. Você sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em nós. E quando nós podemos sentir a presença, é exatamente porque eu creio que você está carregando essa presença, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: você carrega a presença de Deus. E nós vamos somando a presença de Deus, o Cristo que habita em cada um de nós. E quando nós estamos juntos numa adoração coletiva, num tempo juntos para aprendermos da palavra, realmente não há como não haver uma manifestação poderosa do Senhor. E é isso que eu estou aguardando, né? Queria mais uma vez reforçar aí para você a questão desse livro, Casa de Vidro. Ele nasceu de uma maneira muito especial. A gente estava um dia na sala da nossa casa e fruto da experiência de ministério, a gente foi vendo, irmãos, há 30 anos, né? Nós estamos mais de 30, como igreja 30 anos de ministério, e a gente vai vendo ao longo dos anos que nem todo mundo é transparente. E nós sabemos que Deus opera, eu vou falar um pouco disso, a forma como Deus trabalha nas nossas vidas, muitas e muitas vezes. Tem um outro livro também do Fernando que é Perguntas Transformadoras. Nós, quando vamos lendo a Bíblia, vamos vendo que o Senhor trabalha com perguntas, onde supostamente a resposta era óbvia. Por exemplo, para um cego, né? O que você quer que aconteça? Então, Ele aguarda a nossa nomeação do que está acontecendo conosco. E o que a gente vê muitas vezes na família é que a gente adia e protela a transparência, a verdade, e somente a verdade liberta. Por isso a gente foi inspirado pela palavra a compartilhar um pouquinho a importância dessa verdade em cada um dos cômodos da nossa casa. E assim eu creio, como o pastor acabou de dizer, que Deus pode usar esse livro, essa reflexão que nasceu com certeza do coração de Deus, porque o Senhor ama o seu povo. E Ele não quer que a gente fique caminhando pela metade. A religiosidade, ela nos atrapalha muito, né, meus irmãos? Ela adia muitas coisas, faz com que muitas situações ficam como que encraqueladas dentro de nós. E isso adia o transbordar da presença do Senhor nas nossas vidas. E vamos então caminhando juntos nessa verdade que liberta, que Jesus quer, né? Nos tocar em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho uma palavra do Senhor, uma palavra, na verdade, que tem sido gerada no meu coração. E vocês têm um tema do ano, que é uma igreja no poder do Espírito, é isso? Uma igreja no poder do Espírito. Você crê na obra do Espírito, meu irmão? Sabe, existem muitas coisas. Eu quero falar sobre um texto de Zacarias, capítulo 4. Nós vamos meditar sobre 4 versículos 6, onde o profeta diz ao povo, eu vou contextualizar e você vai compreender o texto aí em Zacarias 4, mas ele diz uma frase, na verdade, dentro de um contexto que eu creio que nós precisamos permitir que o Espírito gere em nós. É uma revelação. Existem algumas coisas na palavra que elas precisam ser encarnadas dentro de nós. E eu creio que quando o profeta Zacarias diz, para que fosse falado a Zorobabel, você vai entender todos os nomes já já. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós precisamos compreender a dimensão da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida de uma cidade. Nós precisamos compreender como Deus trabalha. E nessa noite o tema do que eu quero compartilhar com você é como Deus realiza a sua obra. Deus realiza a sua obra à luz da palavra, do começo ao fim, de uma maneira muito peculiar.
Deus não é tão previsível como nós imaginamos ou como nós gostaríamos que Ele fosse. Ele sempre trabalha de maneiras muito específicas e normalmente Ele trabalha para indicar que é a glória dEle. E eu creio que o Senhor tem trabalhado na vida desta casa, na vida desta igreja, profundamente, para contar a cidade, que não é por força, nem por violência, mas existe uma obra, meus irmãos, que é do Espírito. O Espírito Santo sabe trabalhar. Nós não precisamos ensinar o Espírito Santo a trabalhar. Nós precisamos confiar e compreender que a obra é dele. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso, como Deus realiza a sua obra numa vida, na vida de uma pessoa, como Ele aprofunda a sua obra, como Ele se revela, como Ele direciona o amadurecimento da nossa vida cristã, como nós vamos caminhando de uma maneira a ficarmos cada vez mais apaixonados e dependentes do Senhor, como Ele trabalha. É isso que eu quero refletir com você, que eu creio que foi o que o Senhor levou o profeta Zacarias, e nós vamos ler ali a partir do versículo 1 do capítulo 4, mas antes de ler eu quero contextualizar. A gente está aí em Zacarias, o livro de Zacarias, nós precisamos entender esse momento, anos antes dessa escritura, desse texto, o povo de Deus tinha sido levado cativo ali para a Babilônia, por conta da desobediência. Jeremias preparou, o povo não quis ouvir, então eles foram levados cativos por 70 anos na Babilônia. A cidade de Jerusalém foi toda destruída, o templo foi destruído, né? O templo que Salomão tinha construído foi ao chão, e tudo estava em ruínas, o povo foi levado cativo, exatamente como os profetas tinham anunciado que aconteceria. Mas Deus, Ele tinha prometido, né, que o exílio, o tempo de Babilônia não seria o fim. Eles tinham sido levados porque eles precisavam de um tempo profundo de reflexão. E às vezes o Senhor permite algumas situações onde Ele nos leva a tempos onde precisamos parar para refletir. E foi assim com o povo de Israel, um povo de Deus, nesse momento. E após 70 anos, o Senhor moveu o coração de Ciro e liberou e autorizou o retorno do povo judeu a Jerusalém, para eles reconstruírem o templo sob a liderança de Zorobabel, o governador da reconstrução de uma cidade, não somente do templo, mas de tudo ali naquele momento. Então eles começaram a lançar o alicerce de uma nova construção. Vocês estão num novo templo também, né? É novo, vai fazer um ano, é novo. E o que acontece? Havia oposição dos inimigos, havia desânimo nesse povo, porque você pode imaginar que por 70 anos eles ficaram distantes. Isso quer dizer que eles perderam a referência de quem eles eram, de qual era a nação, de onde eles pertenciam. Eles não sabiam. Você imagina você voltar para um lugar que você ficou 70 anos, mesmo que você tenha nascido ali, você vai ter que reconhecer todo lugar. A identidade desse povo estava extremamente ferida, eles estavam desanimados, havia muita resistência, havia oposição para a reconstrução. Os muros já tinham sido começados a ser construídos, mas a obra parou por 16 anos, quando Zorobabel assume de novo. E a reconstrução do templo, meus irmãos, aqui não era apenas uma obra de engenharia, não era apenas algo natural, era a restauração da presença, da identidade, da esperança de um povo. E é nesse contexto que Deus fala através de Zacarias a Zorobabel. Agora eu quero pensar com você
que essa frase não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, em pleno século 21 sendo dita, é totalmente contrária ao que nós escutamos hoje. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos numa sociedade performática. Nós vivemos numa sociedade, claramente, né, onde quem produz vale mais. Onde nós somos medidos pelo sucesso. Onde quem controla tudo, quem tem o controle sobre tudo, parece mais forte. E até na vida espiritual, às vezes, nós pensamos que Deus usa apenas pessoas que se mostram fortes. E que aquelas que se mostram fracas não são usadas. É tão interessante como nós vamos perdendo a capacidade de mostrar aquilo que realmente vivemos, as nossas dores, Fernando falou hoje de manhã, né? As nossas fraquezas. E quando nós vamos à luz da palavra, nós percebemos que Deus trabalha exatamente de maneira oposta. A gente começa lembrando aí de um texto de 2 Coríntios 12, 7 e 10, que é uma referência, todos nós, né, temos um texto bíblico que queima fortemente no nosso coração. Quem tem um texto bíblico que é forte, que você, deixa eu botar meu óculos, senão eu não vejo a sua mãozinha. Levanta a mão aí, bem grandona. Quem tem um texto bíblico, que é referência, que você lembra dele, que você vai para ele, você tem? Se você não tem um texto bíblico marcado, que é uma revelação na tua vida, para chamar de seu, vá atrás. Busque na presença do Senhor. Mas esse texto é um texto para mim que mostra exatamente como o Senhor trabalha. E eu gostaria que você levasse isso com você. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10. Depois de Paulo, não é o texto base, né? A gente vai trabalhar Zacarias. Mas aqui nós vemos como a cultura do reino de Deus, a forma como Deus trabalha, é diametralmente oposta à forma como nós entendemos as coisas. E principalmente no século 21, onde tudo é feito a partir de muita performance. E o reino de Deus, ele tem uma outra forma de existir. Um outro caminho mais genuíno. Jesus veio em uma manjedoura. Jesus, ele aparece muitas vezes pela porta do fundo. E isso é muito importante nós sabermos para podermos compreender a obra dele na nossa vida. O texto, Paulo, depois de ser levado aos céus e ter visto coisas que eram indizíveis, eram impossíveis de ser ditas, tudo o que ele viu, a palavra de Deus diz que para evitar que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirassem de mim. Ele, porém, me disse, o texto está aí, né? Vamos ler juntos? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos juntos, forte? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, vamos dizer juntos, pois quando sou fraco é que sou forte. Deus trabalha de uma maneira muito diferente. Existe uma preparação do Espírito para a igreja dos últimos dias. E a igreja dos últimos dias, ela necessariamente vai precisar compreender algumas verdades, para podermos ir transmitindo a todos aqueles que o Senhor foi enviando. E uma dessas verdades é que Deus trabalha a partir, né, da nossa fraqueza. Quando os nossos recursos acabam, o Senhor entra para trazer
e fazer a diferença. Quantos já perceberam isso na sua vida? Levante a mão. E aí nós estamos falando de todos os tipos de recursos. A gente está falando de recurso emocional, recurso financeiro, né? Todos os tipos de recursos. Quando há uma falência humana, o Senhor quer e ama se manifestar. E Zorobabel recebeu uma missão enorme. Normalmente, meus irmãos, a missão que nós recebemos do Senhor é maior do que nós. Porque se for do mesmo tamanho, não adianta. Se você acha um desafio assumir um GP, eu aprendi o nome porque lá a gente chama célula. Se você acha um desafio, é isso mesmo que tem que acontecer. Porque a missão, ela tem que ser maior do que nós. A conquista da cidade, né? O término da reforma deste templo. Se você acha que é um desafio, então está certo. Por quê? Porque Deus trabalha dessa maneira. E foi assim que Zorobabel entra nessa história. Veja bem, ele não entra com todo o recurso que Salomão tinha. Salomão estava de boa. Uma coisa é a gente fazer algo, uma coisa é a gente ministrar uma pessoa que está com o coração aberto. Agora gerar, como nós temos, e eu tenho certeza que aqui tem uma irmã lá na nossa igreja que orou 40 anos para que o seu marido se convertesse. Ou seja, existem pessoas que são mais abertas, mas tem aquelas pessoas que precisam ser geradas em oração. Quantos tem alguém aqui que você precisa gerar em oração para que ela tenha um coração aberto? Levanta a mão grandona para mim. É ou não é? É desafio. E aí é que nós vemos a obra do Espírito. E é nesse contexto que Deus diz a Zorobabel: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Esta é a palavra do Senhor para você nessa noite, que está diante de um desafio, de uma situação maior do que você. Não é por força, nem por violência. Não é por força, nem por violência que você vai resolver algumas situações na sua vida, mas é pelo meu Espírito. E essa palavra não é apenas para Zorobabel, essa palavra é para mim e para você. Então, como Deus realiza a sua obra? E aí a gente vai para o versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: Zacarias tem uma visão. Eu não sei quantos aqui já tiveram visões, mas o Senhor dá a Zacarias uma visão. São várias visões ao longo do livro, são pelo menos 6, do que eu me lembro. E ele diz assim: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Eu fiquei imaginando, como desperta alguém do sono, gente? É um chacoalhão, sim ou não? Olha para o teu irmão, vê se ele está com sono, dá uma acordada nele. Fala: desperta tu que dormes. Vamos acordar para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Acorde o teu espírito, desperte o teu espírito, coloque a tua alma em submissão, abra os teus ouvidos, abra o teu coração, para que o Senhor coloque a semente da palavra e que ela germine em você. Amém, meu irmão? E ele diz assim: ele me despertou como alguém desperta do sono, e ele me perguntou: o que você está vendo? Aí ele falou: eu vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente lá em cima para azeite na parte superior, totalmente diferente. O azeite vinha de cima. E 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. E 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda. O foco dessa visão, meus irmãos, não era a chama, mas era a luz. Era de onde vinha o recipiente. O azeite estava no alto. Ele vinha do alto para iluminar. Tinha uns canos, né? A gente poderia até fazer a foto. Mas era algo mais ou menos assim, ao contrário. Se você imagina o azeite aqui, a lâmpada aqui, a visão que ele teve era o azeite aqui, e a lâmpada, o cano e a lâmpada embaixo. Então o que chamava atenção na visão não era a lâmpada, era de onde vinha o azeite. Era que vinha do alto. E ele disse assim: você não sabe o que você está vendo? O anjo respondeu, o anjo me respondeu: você não sabe? Ele disse: não, meu Senhor. Às vezes, meus irmãos, existem coisas que nós precisamos de um tempo para compreender,
Precisamos aprender a debruçar na palavra, ouvir o Senhor. Às vezes, alguma situação que você está vivendo em casa, no trabalho, coisas que você precisa de um certo tempo para discernir, antes de se desesperar. E ele diz, você não viu, você não compreendeu. E o que nós precisamos entender aqui, que antes de Deus dar a visão, né? Ele mostra para Zorobabel, antes de dar a missão, na verdade, para Zorobabel, ele mostra de onde viria o sustento. Antes, ele mostra para Zacarias, olha, tudo vai vir do alto. Uma das formas e uma das primeiras coisas que Deus faz conosco, quando nós adentramos verdadeiramente na vida cristã, de verdade, meu irmão, é buscar, é saber que Ele é a fonte. Deus é a sua fonte. Deus é o seu refúgio, é o esconderijo, bem alto. Assim nós vemos a vida de Davi, de homens que entenderam que do Senhor vinha o sustento. O que fez de Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foi a ausência de pecado, mas foi o reconhecimento do pecado e a certeza que do Senhor e do alto vinha o seu sustento. Do alto venha o que você precisa. Não vamos buscar em outras fontes, Deus é a fonte. Deus é a fonte, e este é um princípio que a gente vê na palavra, nós vemos na vida de Moisés, nós vemos na vida de Abraão, quando os recursos acabam, quando falham as forças naturais, o Senhor se revela e se apresenta e nos lembra mais uma vez, que é do alto que nos vem o socorro. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aplauda ao Senhor. É do alto que vem o socorro da igreja de Jesus. É do alto que vem o socorro. Aleluia. Como é importante nós sabemos. Quando você diz, eu não tenho condições, é a hora em que você vai dizer, Senhor, é do alto, o azeite vem do alto, o combustível vem do alto. Deus, na sua história e na sua palavra, nunca chamou pessoas suficientes. Ele sempre chamou pessoas dependentes. Foi assim com Gideão. Tem que ser pessoas dependentes e não suficientes. Então o convite não é olhar para a fonte. O convite é saber de onde vem o seu sustento. Não é olhar para a luz, mas é saber de onde vem o teu sustento. Enquanto, meu irmão, o Espírito Santo te sustentar, pastores desta casa, enquanto o Espírito Santo te sustentar, vai haver graça suficiente para que a obra prossiga. Amém? Glória a Deus, é tão importante sabermos disso. A pergunta então hoje, pastores, igreja, não é se você é forte. A pergunta é, você está na fonte? Você está ligado à fonte? Você está conectado, agarrado em Jesus, contando com a obra do Espírito na sua vida? Você é dependente do Espírito Santo, porque não é por força, nem por violência. Há uma obra para a igreja dos últimos dias, que é pelo Espírito. Há uma movimentação do Senhor na tua casa, na tua vida, no teu coração, na transformação do teu coração, que é pelo Espírito. E nós precisamos dizer, Espírito Santo, eu creio que não é por força nem por violência. Opera nessa situação, movimenta nessa situação. Oh, aleluia. Deus trabalha dessa forma. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que Deus esvazia a nossa confiança para nos ensinar a depender dEle. Há um processo em nós. Quando o texto diz não é por força, a palavra aqui não é por coach. A palavra força aqui não é por coach. E nem por Shaul.
Não é por influência, não é por capacidade humana, não é por talento. Elimine isso da sua vida. Você que entregou a sua vida para Jesus, você que é um homem, uma mulher, que quer ser verdadeiramente usado pelo Senhor, lembre-se disso, não é por força. Não é por capacidade humana, é isso que o Senhor disse para Zacarias falar a Zorobabel diante da reconstrução. Diante da magnitude da missão, ele lembrou e pediu para Zacarias lembrar Zorobabel. Não é por coach e nem por Shaul. Violência aqui é riqueza, força militar, influência e tudo isso que nós temos ouvido falar. Deus ama confundir. Ele ama agir dessa maneira. Ele está dizendo, a obra não será concluída, Zorobabel, porque você é capaz, mas será feita pelo Espírito. Agora é claro que ele não poderia deixar de trabalhar. Às vezes nós confundimos algumas coisas. Às vezes a gente acha que se a obra é pelo Espírito, eu não preciso fazer nada. Não, não. As pedras teriam que ser carregadas. Todo o trabalho para a reconstrução precisaria ser feito, assim como vocês estão fazendo aqui, estão fazendo nas casas, estão fazendo na cidade. Tem trabalho a ser feito. Tem mãos que precisam ser, braços, né? Aquela coisa, arregaçar as mangas para ser feito. Na tua casa, na tua família, na conversão de amigos, de pessoas que você queria que estivesse aqui junto com você, né? O texto no versículo 9 diz, as mãos de Zorobabel lançaram o alicerce deste templo, e as mãos dele também a terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Olha o que interessante, ele está dizendo que as pedras teriam que ser carregadas. Os muros teriam que ser levantados. Ou seja, nós vamos trabalhar. Nós vamos continuar trabalhando individualmente, nos nossos trabalhos seculares, nos nossos trabalhos, nos grupos, nos ministérios, em tudo que nós fazemos, na vida da igreja. Nós vamos trabalhar, mas há uma convicção dentro de nós. E é isso que o Senhor queria deixar marcado para Zorobabel. Você lançou os alicerces, ele vai ser concluído, diz o texto no versículo 9, e todos saberão que o Senhor dos Exércitos, me enviou a vocês. As pedras teriam que ser carregadas, mas é muito diferente quando nós trabalhamos confiando em Deus. Eu quero que você abra os dois ouvidos para ouvir isso, e o coração. Há uma diferença. Trabalhar confiando em Deus e trabalhar confiando, acreditando que tudo depende dEle. Às vezes quando nós trabalhamos confiando em Deus, é como se a gente pegasse e colocasse Deus do lado e pegasse junto. Agora, quando nós começamos a partir da revelação de que nós não temos força, que a força vem do Senhor, que não é por força nem por violência, mas é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, trabalhando dentro de nós, trabalhando ao nosso derredor, nós vamos então acreditando que dependemos totalmente dEle. E isso é um outro nível que o Senhor nos convida, de revelação, de que tudo é dEle. Quantos têm desafios a serem vencidos aqui, meus irmãos? Pode pensar em qualquer um. Levante a sua mão bem grandona para eu ver. Você tem? Pode ser financeiro. Um desafio da tua alma. Talvez o teu principal desafio seja você mesmo. Já pensou nisso? Às vezes você tem uma briga tão grande com você, com a dureza do teu coração, talvez com a frieza, talvez com seus valores que você não permite que sejam tocados nunca. Talvez o teu principal desafio seja você. E o Senhor está falando hoje com você. Não é por força nem por violência. Deixa o meu Espírito trabalhar no teu coração. Porque somente o Espírito transforma o coração de pedra e coloca um coração de carne. Essa obra do Espírito.
Há algo a ser feito ainda dentro de nós. Há um pouco mais de conhecimento de Deus. Há um pouco mais do descortinar de quem é Jesus. Há um pouco mais de entrega. Há um pouco mais de presença de Deus a ser manifesta na nossa vida, enquanto nós estamos dirigindo. Há um pouco mais de movimento das águas do Espírito para ser liberado entre nós e através de nós. Você crê nisso? Um pouco mais. Um pouco mais de clamor. Um pouco mais de intercessão. Um pouco mais de adoração. Um pouco mais. Fomos criados para isso. Estamos sendo convidados dia após dia a voltarmos para casa, não é? A gente está sendo, desde que a gente se converte, a gente vai fazendo o caminho de volta, não é isso? Até chegarmos na eternidade com Ele. Então tem um pouco mais, um pouco mais. Ah, que coisa linda. E o Senhor então vai trabalhando em nós e vai nos ensinando essa dependência, e vai nos ensinando também o que Ele diz no versículo 7 a 10. Eu quero que você entenda isso. Deus não promete uma vida sem montes, mas Ele promete sua presença no caminho. Meus irmãos, ao longo de 30 anos de ministério, eu tenho que me apoiar um quanto nisso, não totalmente, porque Deus sempre tem algo novo a ser feito, mas eu não posso deixar de compartilhar aquilo que eu vejo. Eu vejo muitas pessoas acreditando que a vida cristã não tem montes a serem vencidos. Existem montes. E olha o que o texto diz para que Zacarias diga a Zorobabel. Quem é você, no versículo 7? Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. E ele colocará a pedra fundamental, né? A pedra angular, a pedra principal, aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Quem é você, monte? Diante da voz do Senhor, o monte vai se transformar em planície. Onde nós estivemos aqui, né, com esse tempo maravilhoso com a pastora Valnice, né? Milhomes, e ela é realmente, ela é essa pessoa que diante do monte vai dizer, vai se transformar em planície. Qual é o monte que você está enfrentando? Uma oposição, um desânimo do teu coração, talvez uma escassez, uma tristeza. O que a palavra de Deus diz é que diante da voz do Senhor, diante da ação do Espírito, a montanha se transformará numa planície. O monte não desaparece porque Zorobabel fica mais forte. O monte não desaparece porque eu fico mais forte. O monte se transforma em planície porque a glória do Senhor revelada a mim me faz profetizar. Profetizar no meio do vale dos ossos secos. Me faz ficar em pé. E tantas vezes nós vemos quando o Espírito se manifesta, Ele nos coloca em pé para olharmos diante do monte e dizer: quem é você, ó monte? Diante da voz do Senhor, você vai se transformar numa planície. O próprio Jesus disse para nós: se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para este monte: remova. E ele vai se remover do teu coração em primeiro lugar. Arrancando de nós a incredulidade, a passividade, a frieza, a confusão na mente. São montanhas que às vezes nós vamos permitindo que se aloje dentro de nós. Mas o que o Senhor diz para Zacarias é: fale a Zorobabel. Quem é você, montanha? Quem é você, oposição? Diante de Zorobabel, diante da autoridade do Senhor sobre a tua vida, meu irmão, diante da tua boca aberta, profetizando e declarando a palavra do Senhor, a montanha se transforma em planície. E depois vem uma afirmação muito forte. Ele diz assim: não despreze os pequenos começos. No versículo 10 ele diz: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Meus irmãos, nós não podemos viver a partir do extraordinário.
Hoje você talvez esteja fazendo muitas coisas que você acha comum. Está tudo bem. Deus trabalha no ordinário. Às vezes nós ficamos pensando coisas grandes, mas o de repente do Senhor vem. E Ele vem no ordinário, Ele vem no dia a dia. E o que Ele está falando aqui, olha, talvez você vai ter pessoas que vão desprezar a tua construção. Vão desprezar os pequenos começos. Vão desprezar a forma como você está agindo. Ah, mas é só isso. Ah, mas é especialidade do inimigo. Está lá na palavra, foi assim com Davi. Quem é você para vir contra mim dessa forma? O gigante sempre vai ter essa fala. Ele sempre vai trabalhar na nossa identidade, tentando nos diminuir. Então não despreze aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para você fazer. São pequenos começos. Deus trabalha dessa forma. Não despreze o templo, meus irmãos. E aqui nós estamos falando da nossa vida, não de uma reconstrução apenas. Temos aqui uma grande construção. Mas o templo, que é o nosso coração, ele não fica pronto em um dia. Vai ser dia após dia, então não despreze. E eu queria te lembrar que muitas pessoas, às vezes, elas se desprezam. Eu vejo pessoas indo numa conferência onde tem um desafio de oração. Então você vai orar não sei quantas horas por dia, ler não sei quantos versículos, capítulos da Bíblia e tal. E a pessoa não consegue. E ela despreza, ela se despreza. Ela fala, eu não consegui, eu não consigo mesmo, eu não tenho disciplina, não tenho perseverança. E claro, o Senhor quer trazer isso a você. Mas talvez você esteja hoje lendo 15 minutos, orando 15 minutos, lendo a palavra. Você está aumentando de fé em fé, de glória em glória, de força em força. A obra do Senhor é feita assim na nossa vida. Não desista de você, não desista da oração. Não desista do que você está semeando nessa estação. Amém, queridos? Não despreze. O Senhor está trabalhando em nós, através de nós. Dia após dia, dia após dia. E nós servimos um Deus que termina o que Ele começa. Ele é suficientemente capaz de completar a boa obra até a sua volta. Ele vai continuar trabalhando em nós. E Ele diz, as mãos de Zorobabel começaram, e as mãos dele vão terminar. E todos vão saber, nessa cidade, que foi a mão do Senhor que esteve com vocês. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? É assim. Eu creio nisso. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu creio que o Senhor quer te animar nessa hora. Ele não inicia, Ele conduz. Ele te toma pela mão direita, como Isaías fala, e te conduz e diz, não temas, ó pequenino de Jacó. Eu estou com você. Ele te sustenta no vale, como foi falado hoje pela manhã. Ele completa. O Deus que chama, Ele completa a obra. O Deus que chamou Abraão, cumpriu a sua promessa. O Deus que libertou Israel, levou Israel até a terra prometida. O Deus que enviou o seu Filho, consumou a obra da redenção na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus Cristo. Ele começa e Ele completa. Você está sendo trabalhado na perseverança diante do monte. Você está sendo aperfeiçoado, moldado, modelado à imagem e semelhança de Deus, para que você não falte em você perseverança diante da obra. Mas você tem uma convicção. Ele começou, Ele vai completar. Como? Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Diga para o teu irmão, não é por força, nem por violência, igreja, comunidade Siloé, é pelo meu Espírito. A obra do Espírito é maior do que a minha. A obra do Espírito, ela potencializa. A obra do Espírito incomoda. Às vezes ela é silenciosa, às vezes ela é barulhenta.
Vemos tantas formas das manifestações. E eu não estou dizendo apenas em nós, mas numa cidade. O Senhor está trabalhando. E toda essa obra, queridos, a gente vê, depois você vai ver, depois do capítulo 4, todo o texto. Zacarias é um livro messiânico que vai nos apontando para Jesus, para a redenção. Ele como templo, né, do Espírito Santo, ele como a redenção de todas as coisas. Tudo vai, a história bíblica, ela vai apontando para Jesus. E a gente vê nos próximos capítulos toda essa menção de Jesus como verdadeiro templo. Assim como na cruz tudo parecia que estava em ruínas, né? Mas o Senhor completou a sua obra, trazendo a ressurreição a Jesus. E hoje o mesmo Espírito continua presente. O mesmo Espírito que levantou Jesus de dentre os mortos opera em nós. O mesmo Espírito, o Espírito Santo foi derramado a partir de Jesus sobre toda a carne, não apenas sobre o profeta. Aqui foi sobre Zacarias, Zacarias foi usado, hoje é sobre cada um de nós. O Espírito Santo foi derramado para que nós pudéssemos viver a plenitude, conhecermos a Cristo e completarmos a obra da igreja de propagação do Evangelho e assim vivermos a missão na totalidade. Cada um aqui hoje entrou de maneira diferente. Um entrou com tudo bem resolvido, sem muitas coisas pendentes, sem muitas montanhas. Outros com muitas montanhas para serem resolvidas, outros cansados. Mas todos temos algo em comum, meus irmãos. Em algum momento a nossa força vai faltar. Em algum momento nós vamos perceber que os recursos acabaram. E é nessa hora que o Espírito quer falar conosco. Não é por força, não é por violência. Confie na obra do Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o Espírito foi enviado quando Jesus foi ao Pai sobre toda a carne, para que pudéssemos prosseguir em perseverança, na reconstrução e na missão que o Senhor tem para nós hoje, individualmente e como igreja, nessa cidade e nas cidades que o Senhor os enviar. Não faça, talvez você tenha tentado fazer muitas coisas sozinho. Eu quero convidar você a ficar em pé, o louvor pode vir à frente. Eu não conheço muito da característica de vocês como região. São Paulo, vocês sabem, é uma miscelânea, né? Mas eu sei que vocês são trabalhadores. É uma região de muito trabalho, sim ou não? Levanta a mão aí. Vocês trabalham, né? Vocês sabem trabalhar. E o Senhor nos convida hoje a... E talvez aprenderam, eu não sei, as gerações anteriores. Temos coisas que nós carregamos e nem nos damos conta, e nem nomeamos, porque é tão intrínseco, é tão parte da história familiar. Mas talvez a gente tenha aprendido a viver muitas coisas sozinho, confiando na nossa força. E há uma mistura nesse texto tão interessante, onde o Senhor convida Zorobabel a trabalhar, a carregar a pedra, mas a saber que não é por força nem por violência. Então o Senhor convida você, comunidade Siloé, mais uma vez nessa noite, a não confiar em você. Vamos lá? Olha para o teu irmão e diga: nós vamos confiar no Senhor dos Exércitos. Mais uma vez,
Mais uma vez, igreja, comunidade Siloé. Mais uma vez para toda a próxima estação que está vindo, para tudo que o Senhor vai fazer. A obra não terminou, mas Ele veio aqui te contar mais uma vez, não é por força nem por violência, meus irmãos. Não fique sozinho na missão. Saiba que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, e somente quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Por favor, não perca essa chave. Pastores locais, não percam essa chave que a palavra de Deus nos dá. Somente quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Deus ama trabalhar assim. Levante as suas mãos aos céus, e nós vamos então, neste momento, falar com o nosso amado Espírito Santo. Nós vamos falar com Ele para que Ele nos fortaleça para a missão. Nós vamos falar para Ele que nós queremos compreender no mais íntimo do nosso ser o poder do Espírito. Porque é tudo de dentro para fora, querido. É aqui. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluem do seu interior. É de dentro para fora que a obra é feita. E o Espírito do Senhor está aqui, nesta hora, te convidando a não apenas confiar nele, mas a depender totalmente dele. Dependa dele. Coloque as tuas montanhas diante do Senhor. Levante as suas mãos e vamos dizer: Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Sobre a tua casa. Vamos lá, Espírito Santo. Faz o que você sabe fazer. Ei, Espírito Santo, vamos. Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Não é por força nem por violência. Recebam a chave do Senhor. É o desejo do meu coração. Vamos mais. Sermos inundados de novo. por tua glória. Vamos. Santo Espírito, és bem-vindo mais uma vez. Sejam dirigidos pelo Espírito, igreja. Comunidade Siloé, seja dirigida pelo Espírito. Nós liberamos, Senhor, a direção do Espírito. A direção do Espírito nas casas, nos grupos. Chora na lama e elevação. Senhor, quem é essa montanha? Diante da palavra do Senhor, ela se torna planície, diz o Senhor. Sim, sim, sim. Vamos dizer. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Vamos provar. Vamos, Espírito Santo. Vamos, meu amado, fortalece essa casa para a missão, para a reconstrução da cidade. Libera, Senhor, libera, Senhor, libera, Senhor, libera. Vamos provar o quão real é tua presença. A cidade de Joinville. Vamos provar. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. A sua casa vai provar. Sua casa, sua família. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar.
ouvir a tua voz. Dê a mão para o teu irmão e diga: dê a mão para ele. Vamos lá. Nós amamos a obra do Espírito. Eu amo a obra do Espírito. Sobre a tua casa, sobre o teu grupo pequeno, sobre a cidade, sobre todas as montanhas. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Ore em línguas agora, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, Espírito Santo. Vamos lá, mais. Deixa o Senhor fortalecer o íntimo do teu ser com o poder do Espírito. Vamos lá. Vamos de Espírito, deixa o Espírito vir, deixa o Espírito te fortalecer. Espírito Santo, aprofunda a tua obra em nós, aprofunda a tua obra em nós. Mais de novo, vamos lá, Espírito Santo. Vamos de novo, Espírito, vamos junto. Faz de novo. Uma igreja movida pelo Espírito, dirigida pelo Espírito. Deus! As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua casa. Profetiza. Eu quero que você profetize sobre a montanha agora. Se você quiser soltar a mão do teu irmão para ficar à vontade. Mas eu quero que você abra a tua boca. Abre a boca. É importante abrirmos a boca para falar para a montanha. Quem é você, ó montanha? Quem é você, ó escassez? Quem é você, ó desânimo? Quem é você, ó divórcio? Quem é você, ó pecado? Quem é você, ó frieza? Quem é você diante da voz do Senhor? Você vai se transformar em planície. Quem é você, ó inimigo? A voz do inimigo que tem tentado contra a tua identidade, que tem feito você se esquecer de quem você é em Cristo Jesus. Não despreze os pequenos começos. O Senhor está trabalhando em você. O Senhor está trabalhando na vida desta igreja. O Senhor está aprofundando a obra dele. É mais fundo, é mais sólido. É feito pelo Espírito. É feito pelo Espírito. A estação do Espírito sempre foi sobre ele, mas neste momento o Espírito do Senhor fala à igreja, fala a você, fala a sua casa. Não é por força, não é por violência. Nós vamos provar juntos da bondade e da fidelidade do Senhor. Mais uma vez. Sim, Senhor. Quando somos fracos é que somos fortes. Vamos provar o quão real é tua presença. Bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Vamos. Sim, Senhor. Amém. Eu queria aproveitar essa direção da palavra que a pastora Sônia trouxe. E nós não queríamos ir embora antes de
orarmos pelos seus pastores, né? Queríamos orar, pastor Evaldo, pastora Nana, representando os demais pastores dessa equipe também, para que essa palavra que nós ouvimos possa estar sustentando eles todos os dias. Que no momento onde eles estão se sentindo fracos, que o Espírito Santo fortaleça eles em todos os momentos. Gostaria que vocês viessem aqui à frente, pastora Nana, pastor Evaldo, vem aqui, nós queremos orar com vocês. Eu queria que vocês estendessem as mãos na direção deles. Senhor, Pai, que essa palavra que nós ouvimos esteja, Senhor, sempre presente na vida deles. Eu sei que ela tem estado, mas eu oro para que ela continue estando presente, Senhor. Que quando eles se sentirem incapazes, quando eles se sentirem fracos, quando eles se sentirem, Senhor, sem condições, Senhor, o Teu Espírito seja aquele que esteja renovando, que esteja levantando, que esteja fortalecendo, Senhor. Que ao mesmo tempo em que o Senhor usa os dons, usa os talentos, usa a sabedoria, usa a força física, eles nunca percam, Senhor, a dependência do Teu Espírito, Senhor. E que eles sejam guiados sempre, Senhor, pela direção e pela voz do Teu Espírito, Senhor, sobre esta igreja, sobre esta casa. Abençoa, Senhor, esta família, Senhor, abençoa esse casal, abençoa os demais pastores da equipe, Senhor, dessa casa, abençoa os demais líderes, Senhor, desta casa, líderes de ministério, líderes de GP, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todos eles, Senhor, sejam sensíveis à voz do Teu Espírito, à direção do Teu Espírito, e que estejam sendo sempre fortalecidos pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Eu quero lembrar os irmãos que lá na livraria vai estar disponível o livro do pastor Fernando e da pastora Sônia, e também você pode fazer o pedido do Perguntas Transformadoras, que a nossa comunidade vai estar providenciando para você. Como nós fazemos sempre, né, você sabe disso, nós queremos abençoar o pastor Fernando, a pastora Sônia, a Edificando em Cristo, e nós queremos orar por eles. E eu quero fazer como é próprio da Siloé, né? Se você sente no seu coração essa liberdade e vontade de subir aqui e impor mãos sobre eles, você tem toda a liberdade, nós estamos em casa, né? Então faça isso, venha para cá, para impor mãos sobre eles, agradecer a Deus pela vida preciosa deles, como eles nos ministraram nesse dia. Quem, pastor? Quem sente o desejo. Quem sente o desejo de estar aqui pode vir, ou se quiser se aproximar do palco também, faça isso. Impõe as mãos em direção a eles. Pai, nós queremos te agradecer pela instrumentalidade da vida do Fernando e da Sônia, Senhor. Te agradecemos pela história que o Senhor está escrevendo através deles, ó Deus. Pela Edificando em Cristo, tudo o que o Senhor está fazendo. Este aniversário, Senhor, que é a comprovação da Tua bênção e a convicção de que há um futuro, Senhor, e um futuro nas Tuas mãos, um futuro tremendo e maravilhoso de alcance e de invasão mesmo em São Paulo, naquela região. Nós profetizamos sobre a vida deles, ó Pai, sobre aquela igreja, sobre a família deles, sobre suas filhas, seus genros, Senhor, sobre suas netas, sobre a vida física deles, sobre a vida emocional, sobre a vida conjugal, que a Tua mão esteja sobre eles, Pai. Nós rogamos os Teus cuidados sobre eles na volta a São Paulo, assim como o Senhor os trouxe, ó Pai, o Senhor possa levá-los em paz e sob segurança, até encontrarem os seus queridos, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, Pai, e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar a Deus. Deus abençoe a você, uma semana abençoada.